agora vai só observar esta página por enquanto eu faço a chamada. Tá? Vamos observando só a página. Módulo 2, 202 e 203. Professora? A alga é um vegetal, Professora, é mesmo esponja do mar? É uma esponja do mar, Vai observando Eu aí que eu já vou falar sobre professora, ela. eu achava que era um cookie gigante. Não. O Bob Esponja existe. Cookie gigante, uma boa. O Bob Esponja existe de verdade. Exatamente. Já vamos falar sobre ele também. Bom, então a chamada Alexandra, Ana Beatriz, Ana Carolina, Ângelo, Breno, Santana, Breno Lima. Presente, professora. Primeiro Breno Santana, agora Breno Lima. Presente. Os dois Breno estão presentes. Caio tá aqui comigo. Os dois Breno estão presentes. Davi também tá aqui comigo. Felipe Gabriel. Gabriela. Giovana. Presente. Gustavo. Presente. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Jonas. Presente. Já te chamei já. João Henrique. Presente. João Pedro. Presente. Josias. Presente. Juliana. Presente. Júlia. Cadê Júlia? Tailane. Presente. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Maria Luísa. Maria Raíssa. Presente. Mariana. Presente. Matheus Felipe. Presente. Miguel. Milena. Nathalie. Quem é presente que tá aqui? Pedro. Presente. Richard. Presente. Sofia. Presente. Tiago. Presente. E Yasmin. Yasmin não tá não? Bom, então vamos lá. Tia, Oi. coloca minha presença. Já coloquei, meu amor. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos começar o módulo 2, tá? Com esse módulo 2, a gente vai iniciar o estudo dos animais. Só que esse grupo... Oi, Davi. Oi? Só que esse grupo, ele é um grupo muito grande. Então, como que a gente vai estudar o grupo dos animais? O livro, ele separou em animais invertebrados e animais vertebrados, tá? Tanto os invertebrados, presta atenção os dois aqui que estão comigo.
tanto os animais invertebrados quanto os animais vertebrados, a gente tem uma variedade muito grande de espécies, tá? Aí, para não confundir, o que os livros fazem? Eles dividem os invertebrados primeiro, porque são seres mais simples, são animais mais simples, e os vertebrados depois, tá? Então, nesse primeiro capítulo aí, que é o capítulo 3, né, o primeiro capítulo do módulo, deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem na tela também. Esse capítulo 3, ele vai começar a falar sobre alguns seres invertebrados, sobre alguns animais invertebrados. Muitos deles a gente já conhece, tá? Outros vão aparecer aí que vocês nunca ouviram falar. A gente vai conhecer através da imagem pelo livro, tá? E logo nessa página 202 e 203, ó, a gente tem uma imagem, essa imagem está uma fotografia aí meio azulada, né, meio esverdeada, mas está querendo mostrar para a gente aí, nesse meio dessa foto, uma esponja do mar. Embora quase ninguém saiba, Caio e Miguel, não está na hora disso. Embora caso muita gente não saiba, mas as esponjas, elas são animais, tá? São animais invertebrados, animais marinhos invertebrados, tá? E aí a gente tem uma imagem de uma aí bem grande, por sinal, e temos uma outra imagem na mão de um senhor aí, ó, uma outra foto, lá na Grécia, com outras espécies de esponjas na barraquinha dele. Ele vende esponjas, tá? Antigamente, aí Nathalie foi e fez uma observação aí, falou do Bob Esponja, né? O Bob Esponja, ele foi inspirado na esponja do mar, porém, porque todo o desenho mostra eles no fundo do mar, né? Todos os personagenzinhos no fundo do mar. Porém, a esponjinha que é o Bob Esponja não é essa esponja que a gente está vendo aí. E sim aquela esponja que a gente usa para lavar a louça em casa, que ele é todo cortadinho, amarelinho, não é? Uhum. Então, por que o desenho fez essa brincadeira aí? Colocou ele como se fosse uma esponja de lavar. Porque antigamente não existia essa esponja que a gente usa para lavar a louça. Só existia essa esponja que vocês estão vendo aí na barraquinha do moço. E aí as pessoas utilizavam essa esponja para lavar a louça. Uma esponja marinha, tá? Com o surgimento da Revolução Industrial, né, que aí surgiu um monte de indústria por tudo quanto é canto, surgiu a indústria de esponja de lavar louça, que é aquela amarelinha. Hoje em dia tem até outras cores, né? Tem roxa, tem laranja, tem outras cores, não é só amarelinha. E aí a indústria começou a observar que as pessoas utilizavam esse tipo de esponja aí, a esponja marinha, para ensaboar a louça. E aí, de uma forma inteligente, eles criaram uma esponja artificial, que é essa esponja que a gente compra no supermercado. Então, o que eles fizeram? Eles observaram como que era a aparência de uma esponja real, né, que é essa aí. Viram que ela é toda cheia de buraquinhos, né? Ela tem uns poros pelo corpo todo. Aí, o que eles fizeram? Fizeram exatamente igual. Se a gente observar a esponja amarelinha, ela também é toda cheia de furinho. E aí o Bob Esponja foi inspirado nessa esponja de lavar a louça, porque antigamente não se tinha ela e pegavam essas esponjas marinhas aí
para utilizar em casa, para lavar a louça que tinha em casa, tá? Com esse capítulo, a gente vai aprender, quando a gente chegar no grupo das esponjas, né, que não é agora, hoje a gente vai falar de outras coisas primeiro, de algumas características que a gente precisa saber primeiro, antes de chegar no grupo dos animais. Mas quando a gente chegar nesse grupo das esponjas, a gente vai ver que elas possuem formatos diferentes. Se a gente observar aí na foto da barraquinha do moço, ó, a gente vê que cada uma tem um formato, podem possuir também cores diferentes, tá? E tamanhos diferentes, tá? Então, não são todas iguais, ó. A gente vê que cada uma tem um formato, cada uma tem um tamanho. Nesse caso aí, as cores, elas são as mesmas, mas a gente pode ter outras cores também, tá? Só que antes da gente começar a estudar esse grupo dos animais, a gente vai entender um pouquinho como que os cientistas fizeram para arrumar essa natureza toda que a gente vai começar a estudar, tá? A partir de agora, a gente vai estudar todos os animais que existem. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas também. Então, como que os cientistas fizeram para arrumar isso tudo na natureza? Alguém sabe me dizer essa pergunta aí? A resposta? Como que os cientistas fizeram para organizar a natureza, para eles começarem a estudar? Alguém sabe? Não, ninguém sabe? Não? Então, vou mostrar para vocês o que eles fizeram para começar a estudar todos esses seres aí. Vamos para a página 204. Ó. Bom, na natureza, todos esses seres vivos, eles estavam todos misturados, tá? E aí, os cientistas, quando começaram a estudar esses seres, a gente já viu que um ser, para ele ser considerado um ser vivo, ele tem que ter células, certo? Então, para eles estudarem todos esses seres vivos que tinham na natureza, primeiro, eles tinham que arrumar a natureza. E aí, eles começaram a arrumar essa natureza em grupos, tá? E aí, a primeira arrumação que eles fizeram, ó, foi dessa forma aqui, ó. É uma representação aí, ó. A princípio, eles tinham separado a natureza em 3 níveis diferentes. Ó. O primeiro nível, eles colocaram todos os vegetais. No segundo nível, eles colocaram os animais que precisavam buscar o seu alimento em algum lugar. E no terceiro nível, ele colocou o ser humano, tá? Porque ele não colocou lá no segundo nível, porque o ser humano é um animal também, porém um animal racional, ele tem raciocínio, ele consegue pensar. Então, ele deixou num grupo diferente. Mas aí, o que aconteceu? Outros cientistas... Olha, nós estamos na página 204. Caio, você está lá no final do livro. Aí você não vai entender 204. Outros cientistas começaram a estudar esses seres vivos também. E aí viram que não poderia ser dessa forma. Que eles não poderiam arrumar a natureza só em 3 grupos, tá? Que tinha muito mais coisa que não estava aí. Aí o que aconteceu? Um cientista chamado de Linneu, tá? Carlos Linneu, ele
resolveu fazer o seguinte, ele pensou assim, bom, eu preciso arrumar a natureza de uma forma mais prática. Então, eu vou começar nomeando esses seres. Fala, Caio. Uma exploração, por quê? Não. Não, eles estavam conhecendo. Quando eu falo estudando, eles estavam conhecendo esses seres e tentando organizar eles da melhor maneira possível na natureza. Aí esse Linneu, né, que foi um cientista muito conhecido até hoje, ele é conhecido porque ele criou uma maneira, uma organização assim mais adequada. O que ele fez? Ele começou dando um nome científico para cada ser. Então, hoje em dia, a gente sabe que cada ser vivo tem um nome popular, mas tem um nome científico também. Então, o que ele fez? Ele falou, bom, para a gente organizar essa bagunça toda aí da natureza, que está tudo misturado, a gente tem que começar logo colocando nomes nesses seres. Então, foram criando nomes científicos para cada ser. Então, hoje em dia, todos os seres que a gente conhece têm um nome científico. Fala, Davi. Não, isso tudo foi falado por esse que está aqui embaixo, ó, por Linneu. Esse aqui. Tá? Esse do finalzinho aí da página 204. Aí, o que ele pensou também? Ele falou, bom, para eu colocar um nome científico em todos os seres, eu preciso criar uma regra. Lembra que ano passado a gente aprendeu a escrever o Aedes aegypti? Quando a gente estudou em programa de saúde? Então... Professora, eu ainda não aprendi a escrever Aedes aegypti. Não, então, o Aedes aegypti é um nome esquisito, não é? Por que é um nome esquisito? Porque é um nome científico. E os nomes científicos, eles não estão escritos na nossa língua, eles estão escritos em latim. Então, fica muito difícil da gente memorizar, né? Só mesmo quem estuda a Aedes aegypti Então, em latim, sim. Por que em latim? Porque antigamente, né, nessa época aí, ó, em 1770 e pouco, a língua que era considerada universal, que todos os países entendiam, era o latim. Então, se convencionou em escrever todos os nomes científicos em latim. Hoje, a gente sabe que é o inglês, né? Depois da nossa língua mãe, no caso, a nossa língua mãe é o português. Mas se a gente tiver que aprender uma outra língua, a gente aprende o inglês, tanto que a gente aprende o inglês até aqui na escola, né? Porque é a segunda língua de todos os países. Você fala a sua língua e geralmente você fala o inglês. Mas antigamente não era o inglês, era o latim. E aí acabou se tornando um pouco difícil, né? Essa escrita, porque o latim ele é muito difícil. Então, todos os nomes científicos, quando a gente lê um nome científico, a gente acaba achando esquisito, igual a Aedes aegypti. E aí algumas pessoas têm alguma dificuldade em escrever esse nome. Por isso que ano passado a gente escrevia várias vezes. Lembra que eu passava para vocês? Ah, escreve aí 5 vezes a Aedes aegypti. Aí vocês escreviam. Ah, escreve 10 vezes, até memorizar a escrita do nome científico do mosquito da dengue. Professora, eu não sei escrever até agora Aedes aegypti. Mas é fácil, é muito fácil. Aqui, ó, vou até escrever aqui embaixo. Mas se escrever a Aedes. Exemplo, porque a gente vai precisar dele para relembrar uma coisinha, ó. Opa. Espera aí que tá maiúsculo aqui. Aegypti. É assim. Só que a gente tem que colocar Aedes aegypti. sublinhado embaixo.
certo é que aqui na página do livro não tem como eu sublinhar, só se eu sublinhar aqui com a canetinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esse aqui eu consigo. Ou meio de ladinho assim, não é? Ou meio de ladinho, exatamente. Aqui não dá, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo com isso. Ó, assim. Oi, Caio. Aqui. Não dá, gente. Ficou tudo torto. Deu não. Ficou melhor, mas ó, depois piora. Tá vendo? Tem que ser assim. Fala, Caio. Nossa, quase acertei. Por quê? Eu quase acertei o nome. Ó. Então, sempre se convenciona uma língua como sendo universal. Nessa época aí, de 1700 e pouco, era o latim. Hoje, é o inglês. O inglês que é considerado uma língua universal. Então, se você tiver que aprender uma outra língua sem ser a sua, é o inglês que você vai aprender. Por quê? Em todos os países que você for, pelo menos o inglês, alguém vai conseguir te entender. Se não entenderem pelo português, vai te entender pelo inglês. Isso. Professora, Oi, João. você conhecia alguém que sabe falar todas as línguas ou é possível alguém falar todas as línguas? Olha, todas as línguas eu não sei. É impossível. Eu não sei se tem alguém Nada é que impossível na fale. vida. Não, não Mas, é assim, tem Não é possível algumas eu falar pessoas muito aqui no língua ao mesmo Brasil, tempo. tem algumas pessoas aqui no Brasil que falam 6, 7 línguas. E aí, quando acontece isso, quando você fala mais de 4, poliglota. isso, você é considerado poliglota. Você fala mais, ou 4 ou mais línguas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Bilingue. está meio sumido da televisão, mas não tem o Jô Soares? Sim. O Jô Soares, ele fala, eu acho que 7 línguas, se eu não me engano. Ele é um dos artistas que mais falam línguas assim diferentes, entendeu? Então a gente tem aqui no Brasil algumas pessoas assim. Eu agora não sei quais que ele fala não, mas deve ser o português, que é a língua dele, o inglês, o espanhol, o francês, deve ser os principais. Alemão, deve ser os principais. Espanhol, francês. Também. Italiano também. Chinês, japonês, inglês. Professora, Ele já é mais difícil. professora, Né? Português é o mais professora, mas difícil. eu tenho muita, professora, eu tenho muita certeza que vai existir. Oi, Eu tenho Davi. muita certeza, professora, eu tenho muita certeza que vai existir alguma pessoa que consiga falar todas as línguas, espanhol, inglês, português, todas- chinês, japonês, coreano, árabe, todas eu não russo. sei se existe, não, entendeu? Mas tem algumas pessoas que falam mais de 4, tá? Agora, focalizando aí nesse Aedes aegypti aí de novo, ó. Vamos relembrar o que a gente estudou no passado. Aí está o nome científico do mosquito da dengue, tá? Então, o nome popular dele é mosquito da dengue, mas o nome científico é Aedes aegypti. Aí, ó, o Linneu, que é essa foto que está aí, ó, essa pessoa simpática que está aí na foto, ele convencionou uma escrita para o nome científico. E a gente aprendeu ano passado, vou só relembrar vocês. Todo nome científico, ele precisa estar na língua em latim, tá? Precisa ter 2 nomes, tá? Ele é binominal, ele tem 2 nomes, por isso que está escrito aí Aedes e depois Aegypti.
E, na hora de se escrever, a gente tem que escrever o primeiro nome com letra maiúscula, o segundo tudo minúsculo, e esse nome tem que estar destacado no texto. Então, se tiver um nome científico aí no livro, ele vai estar ou em negrito ou em itálico, que é aquela letrinha tortinha. Quando a gente escreve à mão, né? Quando a gente escreve manuscrito, a gente tem que sublinhar igual eu fiz aí. Tá? Então, deixa eu ver aqui. E vai aparecer um nome científico para eu mostrar para vocês. Quer ver? Ó, vou mostrar um nome aqui. Na página 209. Olha como que ele fica diferente, ó. Aqui, ó, a tartaruga, o nome científico da tartaruga, ó. Aqui em cima. Tá vendo que a letrinha tá diferente das outras letras do texto? Ela tá tortinha, tá vendo? Sim. Ela tá em itálico. Logo da gente bater, quando a gente bate o olho nessa palavra, a gente sabe que é um nome científico porque ela tá escrita de maneira diferente. Tá? Então, quando o texto ele é digitado, igual é no nosso livro, ele pode colocar assim, em itálico, ou então em negrito. Esse não está em negrito, mas poderia estar com a letrinha mais forte também, tá? Aí não precisa sublinhar, porque está em itálico. Agora, quando a gente escreve à mão, né, manuscrito, no nosso caderno, aí a gente tem que fazer igual eu fiz ali na página 204, ó. Voltei para lá. Igual a Egípcia aí. Tá? Aí é dessa maneira. Então, relembrando, todo nome científico ele é binominal, ou seja, ele tem dois nomes. O primeiro nome geralmente vai indicar o gênero do ser, e o segundo nome, a espécie. O primeiro nome, que é o gênero, ele vai estar escrito com letra maiúscula, e o segundo nome, que é a espécie, vai estar com todas as letras minúsculas. Tá? E se a gente escrever à mão, tem que estar sublinhado. Fala, Caio. Como que? Não, você não vai criar a língua. Caio está perguntando como que se cria uma língua, né? A gente não cria uma língua. A língua é uma forma de comunicação que os povos têm. E aí a gente acaba herdando de alguém. Por exemplo, aqui, quando o Brasil quando os portugueses chegaram aqui, né? Que não foi descoberto porque os índios já estavam aqui. Os índios tinham uma forma de comunicação. A língua indígena, né? Que eles usam até hoje entre eles. Se a gente observar dois índios conversando, a gente não consegue entender nada, porque é uma língua própria, a língua indígena. Mas a gente não herdou essa língua. Por quê? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses. E os portugueses, eles falam o quê? Portugal. Portugal, ó, português, só que é o português de Portugal, né? Um pouquinho diferente da gente. Português de Portugal. E aí, a gente foi adaptando esse português de Portugal. Então, tem algumas palavras que eles usam que a gente já não usa mais. A gente usa muita gíria, né? A gente fala com muita gíria. O brasileiro... Tipo, oxi, uai. Isso, ainda tem... Vocês... o mineiro, tipo assim, Que a gente usa, cria mesmo, mesmo. gente. Ainda tem os Professora, tipo essa. Que cada... Professora, tipo essa aqui, olha. região... Olha, Tamec. Então, não, assim, não se cria, a gente herda. Então, no caso, tipo, nós brasileiros, também, professora, essa também, ó. herdamos dos colonizadores, né, que foram os portugueses. Tipo, essa também, professora. Brota aqui, cria. Isso, então, são Brota gírias. na base. Isso, são gírias.
Fala, Caio. Sim, se a gente chegar em Portugal e falar o nosso português, eles vão entender tudo que a gente vai falar? Então, se a gente começar a falar essas gírias que tem hoje em dia, aí mesmo que eles não entendem nada. Tá? Como eles também. Bem de 50. Se eles falarem a própria língua deles mesmo, o português correto de Portugal, vai ter palavras que a gente não conhece, porque às vezes tem um outro significado para a gente, tá? Por exemplo, a gente vai num banco, né? Vou dar um exemplo assim bem engraçado até. A gente vai no banco, aí o banco tem uma fila, a gente chama aquilo ali de fila, né? Que fica uma pessoa atrás da outra, uma fila. Lá em Portugal eles não chamam de fila, sabe de que eles chamam? Bicha. Eles chamam a fila de bicha. Tipo, essa bicha tá muito grande. Entra ali na bicha, olha só, a gente fala assim aqui, não fala, né? Mas lá é comum falar assim, entra ali na bicha. Aqui não, a gente fala, entra ali na fila da cantina, né? Mas lá não é fila que fala. Então, assim, a gente foi adaptando e aí a gente tem o nosso português do Brasil, vamos dizer assim. Tá? Então não tem como criar uma língua. Agora, uma escrita, como foi o caso aí dos nomes científicos, aí sim, teve como criar. Precisava-se criar uma escrita para organizar toda essa natureza que hoje a gente conhece e conhece de forma organizada. Tá? E vamos aprender aí mais um pouco ainda. Tá? Professora. Oi. Peraí, esqueci. Esqueceu? Então, vamos para a próxima página. Vou mostrar a 205 agora. Ó. A 205 mostra para a gente a árvore filogenética. O que é isso? Nessa época que Linneu estava arrumando a natureza, ele começou a arrumar a natureza em 3 reinos diferentes, que a gente até já estudou isso há algum tempinho atrás. Antes a natureza ela era dividida em reino mineral, vegetal e animal. Tá? Era arrumado assim a natureza. Então, o que não era mineral, era vegetal ou animal. Professora? Oi. Tem chance de algum dos bichos que já foram extintos voltarem? Tipo dinossauros, répteis? Não, os que foram extintos não. Porque para eles se manterem aqui na natureza, né, na Terra, eles precisam de um descendente para gerar... Mas se criarem um em laboratório? Mas criarem 2 desses em laboratório? Mas como? Se não tem nada vivo deles? O fóssil que a gente tem... mas não dá. O fóssil não é considerado um material vivo. Aí não dá para gerar um outro ser vivo, entendeu? Mas se tiver como eles criarem... Se tivesse como aproveitar de um fóssil, aí sim. Mas não tem, porque o fóssil não é considerado um material morto. Imagina o dinossauro correndo atrás de nós. Ô, tia. Tem como, assim, aqueles animais, alguma espécie de animal branco, acho que é búfalo branco, alguma coisa. Só tem 2 mulheres. Já que essas 2 mulheres são vivas, não tem como fazer um laboratório. Um macho, aí eles cruzam assim, um bebê e vai surgindo, recriando a espécie. Sim, então, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, fizeram isso, essa experiência aí. Deu certo? Deu certo, sim, deu. Que é o que a gente chama de clonagem, tá? Então, eles pegaram
uma parte do DNA desse ser, só que eles fizeram com uma ovelha. E aí eles pegaram uma parte do DNA da ovelha, tá? E fecundaram o óvulo de uma ovelha, né? E aí foi gerado ali dentro do corpo da ovelha mãe um descendente igualzinho a ela. Só que o que eles perceberam? Isso já tem um tempinho, deve ter mais ou menos. Eu acho que mais de 20 anos, eu acho que foi na década de 90 que fizeram isso, esse experimento. Mas aí, por que deu errado? A ovelha nasceu, o filhotinho nasceu, bonitinho, cresceu, que ela era chamada de ovelha Dolly. Não sei se vocês já ouviram falar nessa história. Não. E aí... Era chamada de quê? Ovelha Dolly. Depois foi o primeiro animal que a ciência conseguiu clonar. Aí ela nasceu bonitinha, cresceu. Só que aí, depois de um tempo, não demorou muito, ela morreu. Só que depois foram ver, né, perceberam que em alguma parte do experimento, eles pegaram uma célula da ovelha mãe, mas era já uma célula muito antiga, muito velha. E aí, o que aconteceu com esse bebezinho que nasceu? Ele tinha pouco tempo de vida, porém... Era novo, mas era velho. Mas era velho, exatamente. E aí ela morreu de velhice, mas sendo nova. Então, eles fizeram alguma parte do experimento. Depois vocês procurem na internet para vocês verem essa... Vou colocar aqui o nome. Mas e com o avanço da tecnologia? Então, com o avanço, ficaria mais fácil deles fazerem isso de novo, mas eles nunca mais tentaram. Vou colocar aqui o nome do processo, para vocês pesquisarem. Processo... Professora? Depois, quando vocês estiverem aí sem fazer nada, vocês procuram, processo de clonagem, para vocês verem como que foi feito. Aí eu vou botar aqui o nome dela, Ovelha Dolly. Eu acho que era assim que vai botar no slide? Ô, professora, posso perguntar uma coisa? Pode. Não tem aquele negócio do rinoceronte branco, só que só tem 2 fêmeas, né? Isso. Mas, tipo assim, se botar outro rinoceronte e se nascer um branco, vai nascer misturado, né? Isabela, como que vai ter os filhotes com você? Exatamente. Professora, eu pesquisei aqui. Pesquisou? Aham. O que você achou aí? Como o processo de clonagem da ovelha Dolly. Eles criaram uma célula mamária congelada de uma ovelha da raça Findorce. Isso. De 6 anos de idade, colocaram numa cultura com baixa concentração de nutrientes. Com isso, a célula entrou em um estado de latência, parando de crescer. Isso aí. Aí eles pegaram essa célula e colocaram, fecundaram... Tia, é você que não tá falando nada ou você tá sem som? Eu tô falando. Vocês não estão ouvindo, não? Ela tá falando. Estamos sim. Tô falando, Mariana. E aí, o que foi feito? Eles fecundaram o óvulo dessa ovelha, né, da mãe, e aí fizeram exatamente a ovelhinha, o DNA era idêntico ao da mãe. Por isso que isso é chamado de clonagem. Porque quando a gente é filho, né, quando é um filhotinho, esse filhotinho ele tem partes do DNA parecidos com o da mãe, mas não é um DNA idêntico. E aí essa Dolly, a ovelhinha que nasceu, que é a Dolly, ela tinha o DNA idêntico. Só que aconteceu, né? Eles pegaram uma célula qualquer, já era uma célula antiga, e aí ela acabou não resistindo. Oi. Mas é como um filho nasceu com DNA diferente da mãe do pai?
O nosso DNA, ele é diferente, porém, ele tem partes iguais. Por isso que a gente faz o exame de DNA para confirmar o grau de parentesco da gente com a nossa mãe e com o nosso pai, para saber se realmente a gente é filho da nossa mãe e do nosso pai. Porque tem partes do DNA que a gente herda deles, entendeu? Por isso que às vezes a gente tem uma característica parecida com a mãe, às vezes o cabelo é parecido com o da mãe, a cor da pele com a do pai, a altura do pai, o corpo magrinho da mãe, porque essas informações elas estão no nosso DNA. Professora, professora. Deixa eu só ouvir Caio aqui, peraí. Tá. De qual? Não, é parecido. Parecido. Também. Professora. Professora, Breno Lima. Deixa eu falar aqui, professora. Deixa eu só responder aqui o que Caio perguntou para vocês ouvirem também, que é interessante. Ele perguntou, e o DNA do chimpanzé, do gorila, é o mesmo do nosso? Tia. Não, mas é bem parecido. Alguma coisa. Professora, deixa o Pedro falar. Professora. Só um instante, gente. Deixa eu falar primeiro. Por isso que todos os experimentos que são feitos na ciência são feitos nesses animais, porque tem todo o DNA, todo o funcionamento do corpo bem parecido com o nosso. Entendeu? Agora, um de cada vez. Professora, Pedro, Breno Lima. Pedro. Vai lá, depois João Pedro. Tá bom. Pedro mandou uma foto aqui. Tá dizendo assim: NASA não consegue evitar a colisão do asteroide mortífero com a Terra. Esse asteroide pode vir para cá? Não sei qual vai ser a direção dele, aí não tá falando nada, não? Tá falando que tá vindo pra cima da Terra. Então, se eu tô achando, se pegar na Terra, pode destruir bastante coisas. Mas se pegar numa parte, depende da direção em que ele vai estar. Se tiver numa direção em que não tenha cidades, por exemplo, né? Se estiver na água, cair na água, aí não tem problema. Professora, eu vou te mostrar aqui, olha. Também, isso pode ser fake news, né? Pode ser verdade também. Professora, no final da aula eu vou compartilhar a tela para você ver. Tá bom. Quem mais quer falar alguma coisa? Mariana. Professora, para de falar. Mariana? Professora, disse que acho que a Mariana quer falar. Professora disse que a ovelha Dolly deu luz a 2 filhos. Só uma conseguiu ir à frente. E aí logo depois morreu, né? Ela nasceu em julho de 96 e morreu em fevereiro de 2003. Isso. E aí, quando eles foram fazer o estudo do porquê que ela tinha morrido, descobriram isso, que tinham utilizado uma célula já antiga, né? Uma célula velha. E aí ela era nova, porém velha, né? Foi clonada com uma célula antiga. Professora? E isso, o organismo era velho, exatamente. Oi. Mas se fizerem um filhote, depois pegarem essa célula do filhote e fizerem outro, vai ser considerado célula velha? Se pegarem uma célula dela já antiga, sim. Eu não sei se tem. Por que eles não tentaram de novo, né? Fazer outro processo de clonagem? Que eu não sei. Professora disse que vários animais foram clonados a partir de então. A partir desse? Mas não foi divulgado. Essa ficou a mais conhecida, porque foi a primeira, né? Nessa década aí de 90, foi a primeira. Mas depois não divulgaram mais. O que acontece? Eu não sei se tem. Matheus? Oi, Matheus. Ô, professor, você sabia que você fez que podia destruir a Europa? É? Bom, então, com o que eu estava falando, eu não sei se tem algum método
do cientista descobrir se a célula ela é uma célula jovem ou se já é uma célula antiga. Entendeu? Não sei se tem alguma coisa que consiga identificar isso. Tá? Pelo menos eu nunca estudei assim, nada que a gente pudesse diferenciar uma célula nova de uma célula velha. Então, quando a gente pega uma célula do corpo, ela é meio que aleatória. Então, foi o que aconteceu. Eles pegaram uma célula aleatória, mas aí deu azar, né, de ter pego uma célula já antiga, e aí ela durou pouquinho tempo. Esse experimento durou pouco tempo, porque logo, logo ela morreu. Tá? Mas vamos continuar aí. Então, nessa página aqui, ó, a gente tem uma árvore filogenética, que é uma forma também da gente arrumar, de fazer uma arrumação aí de todas as espécies que existem, tá? Através dos nossos ancestrais e através de ancestrais comuns também. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que quando a gente olha para um chimpanzé, meninos, Davi. Hoje a gente sabe que quando a gente olha para um chimpanzé, a gente olha e a gente sabe que a gente tem um grau de parentesco com esses animais, né? Que tem muita coisa neles que é bem parecido com o nosso, né? Então, os dedos só tem uma diferença nos dedos. O dedo polegar dele não é afastado assim, é um pouquinho colado assim. Então, essa é a única diferença. É esse movimento que a gente faz assim, ó, de um dedo com o outro, que a gente chama de movimento de... Eles não conseguem fazer. Então, por exemplo, se eu quero pegar uma caneta, olha a delicadeza que eu consigo pegar uma caneta. Só com 2 dedos. Eles já não conseguem, eles já pegam assim. Tudo que eles pegam com a mão toda fechada, porque o polegar deles é coladinho assim. É a única diferença. De resto, a gente olhar para ele, o funcionamento do corpo dele é tudo igual ao nosso. Todos os órgãos de dentro do chimpanzé, tudo igual ao nosso. Por isso que os experimentos científicos, antes de serem testados no humano, testam nos macacos, nos primatas, por causa dessa proximidade que a gente tem com todo o funcionamento do corpo deles, o mesmo. Você acha que daria certo? Daria certo o quê? Se desse ruim nos animais, mas nos humanos desse certo. Mas der certo o quê? Um experimento que você fala? Então, geralmente, quando dá certo no animal, dá certo no ser humano também. Dificilmente o contrário. Quando dá errado no animal, provavelmente vai dar errado na gente também. Tá? Quando a gente tem assim, um experimento... Fala, quem chamou? Pode. E se um homem engravidar uma macaca, tio? Não consegue isso. Por quê? Porque são espécies diferentes. Então, para a gente gerar um descendente, né? Quando a gente tem um filho, a gente chama de descendente. Para a gente gerar um descendente, que é o filho ou o filhote, precisa ser da mesma espécie. Tio, eu já vi um cara que engravidou um carrapato. Não, impossível. Pouquíssimas espécies, tá, conseguem ter filhotes em espécies diferentes. Vou dar um exemplo. A gente tem o cavalo e a égua, né? O cavalo é o macho e a égua é a fêmea. Aí, se eles cruzarem, vai nascer o potrinho, que é o filhote do cavalo. Mas se o cavalo, por exemplo, se a égua, vamos dar o exemplo da égua. Se a égua, em vez de cruzar com um cavalo, cruzar com um burro, não é o ideal.
tá? Não. Dá. Nesse caso, dá. Ou um jumento, Isso é meio por burro no exemplo, cavalo. aí nasce a mula, tá? A mula, ela é um animal. Professora, Foi qual é o filho da cabra e da cabrita? de uma reprodução de espécies diferentes, porém, as mulas, elas não conseguem se reproduzir. Elas são inférteis, tá? Então, existem raríssimos os casos de que pode haver uma reprodução entre espécies diferentes. Tia, Oi, fala. tem aquele negócio que você precisa para engravidar. Aí o cara botou isso numa seringa e injetou num carrapato. Aí nasceu um negócio, ó. Não tem como, gente. É espécie diferente. Ele não tem como isso, não. Professora! Como é que é, Davi? Repete o seu. Não, às vezes acontece na própria natureza mesmo, né? Não é um comum acontecer isso, porque é sempre da mesma espécie, entendeu? Professora? Mas pode acontecer. Oi. O que mais se cruzar uma cabra e um bode? Nasce um mini bode? Ou uma mini cabra. Ah, tá. Oi. Carlane perguntou se... Agora esqueci. Tá, então vamos continuar. Se lembrarem aí, vocês perguntam. Bom, agora vamos prestar atenção nessa página aqui, ó. Vou diminuir um pouco para a gente tentar ver ela inteira, ó. A página 206. Essa página a gente tem que prestar bastante atenção, porque são os seres que nós vamos estudar futuramente, tá? Ó, preste atenção, Miguel, nessa página aí, 206. Nós temos agora a natureza arrumada, uma das formas, né, que se achou conveniente aí de arrumar a natureza, foi dessa forma aí que está nessa página, na 206. Então, os cientistas, eles resolveram arrumar a natureza em reinos, tá? E aí eles conseguiram fazer uma arrumação em 5 reinos diferentes, tá? Então, muitos livros trabalham com essa arrumação aí, tá? Então, antes, lá depois de 1700 e pouco, eles arrumaram em 3 reinos diferentes, que era o mineral, o vegetal e o animal. Mas aí, mesmo assim, esses 3 reinos ainda ficou grupos gigantescos, né? Ainda difícil ainda para se estudar. Aí, o que eles resolveram fazer? Arrumaram novamente os reinos. Aí arrumaram Professora, em 5. Vou no banheiro aqui rapidinho, tá? Tá bom. Então, nós temos aí, ó, a classificação do reino das bactérias, tá? Que são os seres mais primitivos que a gente tem. Os primeiros seres que apareceram na Terra foram as bactérias, tá? Foram os primeiros seres. Depois a gente tem, ó, o reino dos protistas. Quem são esses, reino dos protistas? São as algas e os protozoários. Tá? Página 206. Meio-dia 11. Depois a gente tem o reino dos fungos. Esse a gente conhece bastante, porque tem até alguns que a gente utiliza na nossa alimentação. Tá? Oi? Matar? Tem o fungo, por exemplo. O fungo, ele gosta muito de local assim, com umidade e fechado, né? Então, por exemplo, se você pegar uma roupa úmida e colocar dentro do seu guarda-roupa, quando você for pegar essa roupa de novo, ela vai estar toda embolorada. Aquele bolor que dá na roupa, aquelas manchas que dão na roupa,
aquilo é um tipo de fungo. Então, você vai pegar... É fungo? É fungo. Você vai pegar isso aqui, e lavar ela de novo. Aí vai matar aqueles fungos que estão ali. O mofo, o bolor, é tudo fungo. Quando a gente deixa aquele pão plus vita um tempão lá no saco e ele fica todo verde, aquilo ali é um fungo. Tá? O bolor é um tipo Nossa, de João, tá style. Isso, quando deixa na geladeira, ele conserva um pouco mais. Mas se ficar muito tempo na geladeira, ele também vai dar. Se a gente deixar uma panela de arroz dentro da geladeira por, sei lá, umas 2 semanas, vai dar fungo ali. Ele fica com uma camada toda verde. Feijão também. Feijão também. Qualquer tipo de alimento. O tomate, quando a gente Feijão abre o tomate... ficar com um negócio branco. Aí, isso, a gente abre o tomate, aí a gente não usa o tomate todo, né? Usa metade do tomate. Se a gente deixar ele lá na geladeira mais de uma semana, ele cria uma camada branca por cima. Aquilo ali é fungo. Tá? O fungo a gente conhece bastante. Os protozoários a gente ainda não conhece tanto. As bactérias também a gente conhece algumas, porque algumas provocam doenças na gente, mas a gente vai conhecer mais bactérias aí com bastante detalhe, tá? Esse início aqui que a gente está vendo hoje é só uma apresentação do que a gente vai estudar mais para frente. Oi. Fala. Elemente entrou aqui. Mas tem como ser ao contrário isso? Como assim o contrário? Não entendi. Tem como ter fungo no fungo? Ah, sim, fungo no fungo, não. Não. Ele vai ter sempre que ter um local, assim, ou um outro ser para ele ficar ali. Só que tem alguns que são fungos comestíveis, que são fungos bons, né? Professora, tem fungo que dá em pele, não tem? Sim, que é o que a gente chama de micose. O fungo da pele, o fungo da pele são as micoses que às vezes a gente tem. Pode ter na unha. Isso, quando vai à praia, às vezes na praia, na areia da praia, tem alguns fungos. Aí a gente sentando ali na areia da praia, às vezes, ou deitando, às vezes pode dar uma micose nas costas, ou então na unha do pé, tá? Professora. Oi, Breno. Como que a gente vê o fungo? Como que o quê? Como que a gente vê os fungos? Como que vê? Não tem como ver, são invisíveis. Várias situações de como a gente vê. Professora, mas não tem como ver, são invisíveis, só que você consegue ver a mancha deles, né? Então, mas ele tá ali, é aquilo ali. O bolor, o mofo, é um fungo. Agora, aquele que a gente coloca, às vezes, na pizza, ou Davi, Caio, que a gente chama de champignon, já ouviram falar? O champignon, ele é um tipo de fungo, só que é um fungo comestível. Então, a gente come pizza de champignon, a gente come estrogonofe com champignon. É um fungo comestível. Só que existem alguns fungos também que a gente tem que tomar cuidado, que são fungos venenosos. Aí a gente não pode se alimentar deles, tá? Existem... porque senão sai passando fungo para todas as outras. Se deixar perto, é igual a roupa. Colocou uma roupa úmida no guarda-roupa, ela vai mofar. Úmida é que ainda não está totalmente seca. Tá? Então, a gente colheu do varal, mas ainda não está totalmente seca, ainda está úmida. Se a gente guardar, ela vai embolorar lá dentro do armário. E se tiver alguma por perto, vai embolorar as outras também. Aí vai ter que tirar tudo e lavar tudo de novo. Outro, sabe aonde dá também muito? Às vezes, quando a casa da gente tem muita umidade,
Aí a parede Casa fica na praia. toda manchadinha, toda pintadinha de preto, a parede. Professora, casa na praia também. Também é um tipo de fungo ali. Hã? O que é isso na tua testa? Não. Doente, mano. O que vai adiantar é assim, você abrir o ambiente, as janelas, porque ele gosta de lugar fechadinho. Se você tiver um lugar arejado, tipo esse armário, aí aqui tem um monte, um montão. Porque fica fechado, tudo quentinho ali dentro, eles adoram. Agora, se a gente tem um ambiente assim ventilado, arejado, que pegue sol, aí eles não gostam, tá? E o quarto, ó, é o reino das plantas. De onde que vem plantas. os fungos? Os fungos, eles estão aqui na natureza, espalhado aqui, tá no ar. Nunca vai acabar. Ó, temos aí alguns exemplos aí, ó, com as figurinhas aí de fungos, ó. Esse branquinho, pretinha, é o que a gente chama de Professora. Oi. Professora, pode falar primeiro. Vocês estão na nossa sala ou vocês estão em outra sala? Não, hoje eu estou na sala que é o 7º ano desse ano mesmo. Hoje eu não estou em outra sala, não. Professora? Até porque anteontem, estava sendo em outra sala. Estava sendo em outra sala porque acho que esse aparelho aqui estava com problema. Igual na sexta-feira, que eu fui para a sala do 5º ano por causa da internet, mas acabou que lá também estava ruim. Não adiantou muita coisa, não. Mas agora eu acho que já consertaram aqui já. Oi. É verdade que cachorro vê alma? Não. Claro que não, cara. Não. Eu acho que vê sim, professora. Que toda hora. Eu e Davi, meu Deus. Professora, eu acho que vê sim, porque toda hora, à noite. Meu cachorro não, dizem que é gato que vê. A cadela da minha irmã começa a noite do nada, sozinha, na parede. Não. E eu acho que ela vê alma, hein, porque a irmã fez sacanagem de bater na porta. E ela levou um susto, ficou correndo. Não. Achando que era. Acho que ela vê alma sim, Santa. Ana fez uma pergunta aqui interessante, ó. Se a gente comer alguma coisa fora da validade, a gente pode morrer? Depende, tá? Hoje em dia, é obrigado a tudo que a gente compra, Davi, presta atenção, tudo que a gente compra é obrigado a ter uma validade. Só que nem tudo fora dessa validade estraga assim com muita rapidez, tá? Então, por exemplo, se for um iogurte, um laticínio qualquer, um requeijão, alguma coisa assim, pela aparência e pelo odor, a gente consegue saber, mesmo ele estando fora da validade, se ele está ruim ou não. Porque às vezes, por exemplo, o produto estava com a validade hoje, né, até hoje, e aí a gente vai comer daqui a 2, 3 dias. Não vai fazer mal. A gente só não pode esperar muito tempo. E tem algumas características que a gente pode observar. O iogurte, por exemplo, ele vem com uma tampinha, né? Se aquela tampinha estiver perfeita, sem estar estufada, sem nada, mesmo ele estando ali fora da validade 1 ou 2 dias, não deu tempo dele estragar ainda. Ele só vai estar estragado se ele estufar aquela tampinha. Aí ele já não está mais legal. Às vezes pode estar até na validade, mas está estufado. Aí ele não está bom. De repente ficou fora da geladeira por algum tempo, né? E aí ele perde a conservação dele. Fala, Caio. Mas ela estava molhada? Se tiver molhada, aí pode estar assim. Aí lavando, vai sair. Se lavar, pode. Aí vai voltar ao normal, não tem problema. Tá? Davi, por favor.
Então, vamos continuar. O quarto reino, então... Professora? Oi. Quando, sei lá, dá mofo em um pão. Se só tirar aquela parte do mofo, não pode, né? Aí é diferente, né? Porque aí você está vendo uma parte do fungo e não está vendo o restante. Aí sim faz mal. Juliana perguntou o seguinte, Ana. Se der mofo no pão, né? Que às vezes começa a dar geralmente pela beiradinha, né? Aí a gente vai e corta aquela beiradinha que está já verde e come o resto. Faz mal? Aí pode fazer mal. Por quê? A gente está vendo aquela parte verde, mas na parte do miolo, de repente já está com fungo ali, mas a gente ainda não consegue ver. Porque ele pode ser invisível a olho nu. Então, aí sim, a gente pode passar mal. Mas também não é nada de que vai morrer, não. De repente tá uma dor de barriga, alguma coisa assim, mas nada muito grave, não. Tá? Não precisem ficar preocupados, não. Só vai morrer mesmo se for, por exemplo, um cogumelo, igual tá esse aí na foto, esse cogumelo vermelhinho, que esse é altamente venenoso. Aí se a gente comer, a gente pode... Vermelhinho? Esse vermelhinho aí. Esse aqui, a gente come espécies de cogumelo, como o champignon. Professor, esse cogumelo é perigoso, eu já vi esse cogumelo em algum lugar. Esse não pode comer, tá? Não são todas as espécies de cogumelo que a gente come, não. Oi, fala, João. Eu vejo o canal, o nome do canal é incrível, tem vários enigmas. Aí nele falou, se você estivesse na selva lá preso, tinha 3 alimentos. Esse cogumelo vermelho, o outro e mais um. Aí tinha um que estava mordido e que não era venenoso. Esse daí é o cogumelo mais venenoso, esse vermelho. Tanto que ele tem essa cor incrível. Tanto que ele tem essa cor vermelha. Na natureza, quando a gente encontra, né, algum ser assim muito colorido, a cor dele é um sinal para a gente se manter distante. É um alerta para a gente. Então, se a gente encontrar, por exemplo, a gente está numa floresta, morrendo de fome, aí quer se alimentar de um cogumelo, viu um cogumelo vermelho, um cogumelo amarelo, laranja... É justamente para chamar atenção. Exatamente, é justamente para chamar atenção. Fique longe, porque provavelmente é venenoso. Então é um alerta. A cor colorida, a gente vai ver aqui, quando a gente começar a estudar os animais, existem algumas rãs, algumas pererecas, alguns sapos que são bem coloridos. É sinal de alerta. Fique distante desses animais, porque eles contêm veneno. Professora, mas tem cogumelos também que não são venenosos. Não, tocar não, mas aí se você colocar a mão na boca, tocou. Colocou a mão na boca, essa toxina pode passar para sua boca. Entendeu? Professora, mas também tem cogumelos que não são venenosos. Não, tem cogumelos que não são. Dei o exemplo do champignon, né? Que é um tipo de cogumelo. Esse cogumelo é um cogumelo também que é muito utilizado na culinária japonesa, que é o shiitake. Não sei se vocês já ouviram falar. Também é comestível, também a gente pode comer, não tem problema, tá? Mas tem alguns que a gente tem que manter a distância, porque são venenosos. Tá bom? Então, voltando... Fala. Quando eu tinha 7 anos, eu filho do neto, ele fez um vídeo falando sobre os alimentos mais perigosos que tinha na floresta, alguma coisa assim. Apareceu esse cogumelo do mar aí. Sim. Agora nas plantas, o reino das plantas. A gente tem aí, algumas espécies bem diferentes. Temos uma samambaia, temos uma briófita e temos uma... Eu acho que é uma araucária, esse da arvorezinha aí. Tá? Então, nós temos vários exemplos do reino das plantas. A gente vai ver vários. Professora. Oi. Aquela que está do lado da que parece uma samambaia, sei lá. Embaixo da que parece uma samambaia é o quê?
É uma briófita. Essa é a menor plantinha que eu acho. Professora, eu acho que eu já vi uma planta dessa aqui. Aí tá com um tamanho bem grande, né? Mas na verdade. Ela é perigosa? Não. Deixa eu ver aqui se tem a imagem dela real para vocês. É o cogumelo do Mário? Pra vocês verem. Peraí. Tô falando. Caraca. Deixa eu ver. Pô, então esse é o cogumelo do Mário? O Mário já deveria estar morto há muito tempo, porque o cogumelo é muito venenoso. É. Mas parece o do Mário. Parece. Deixa eu ver aqui se tem alguma foto desse vegetal aí para vocês. O Mário tá num universo imaginário. Os cogumelos são as drogas dele. Tem alguns até que tem. Lá no escuro. Tem alguns até, gente, Teoria. tem efeito de droga mesmo. Isso, tem alguns que sim. Exatamente. Teoria, gente, teoria do Mário. Teoria do Mário. Eu ouvi dizer que tem um cogumelo que faz droga. Aqui não tem, não. Então, o cogumelo do Mário são drogas. Tem efeito alucinógeno, sim. Tem alguns que tem. Eu ouvi dizer que um cogumelo ele faz drogas de finais, negócio assim. Sim. Que é pra prender, né? Você aprender. Bom, aí agora no último grupo, ó. O último grupo tem o grupo dos animais. Miguel, dá um tempo, Miguel. Eu sou o mais quietinho da turma. A gente tem o grupo dos animais aí, ó. Então, você falou isso mais tá bem diversificado aí, ó. A gente tem um exemplo de uma estrela do mar. Tem exemplo de uma pomba. Tem exemplo de uma minhoca. Não é cobra, não. Isso daí é uma minhoca. Não é cobra, não? Não. Não é cobra, não. Parece uma minhoca aí. Parece aquele bicho do mar elétrico. Porque tá com um tamanho bicho maior elétrico do também, né? Mas é uma minhoca. Gato. Professora, parece aquele bicho elétrico do mar. Não, mas não é não. Sabe por que eu sei que é minhoca? Tá vendo no corpinho aí, quase na metade do corpinho? Olha, João Pedro com a câmera ligada. Aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. E a cobra não tem esse rosto assim, o rosto dela mais gordinho. O que é minhoca? Quer ver? Deixa eu ver se dá para eu mostrar. Essa coisinha em alto relevo. Parece essa coisinha aqui, ó, em alto relevo, ó. Por isso que eu sei que isso é uma minhoca. Aqui no meio, ó. Agora eu vi. Tá vendo? Isso as minhocas é que tem. Então, por isso que eu sei que é uma minhoca isso aí. Não é uma cobra e nem nada do mar, não. Tá? Nessa parte aí, é por essa parte aí que as minhocas se reproduzem. A gente vai estudar isso também. Tá? E aí a gente tem também um gatinho aí muito simpático, né? Representando os animais também. Professora! Oi, Breno. Até ontem eu não sabia que cobra fazia fezes pelo rabo. Não, sabe? Faz. Faz o quê? Eu vi um vídeo na internet que o cara levou a cobra em um programa lá de televisão, aí foi do cara lá, que faz folhetando com esse cara lá. Aí ela mijou e acabou no chão. Faz sim. Bom, aí ó, nós vamos estudar, quando chegar aqui no Reino dos Animais, né, que a gente vai começar por eles, a gente tem aqui, ó, nesse exemplo, professora, esses dois aqui, professora, ó, a estrela e a minhoca como animais invertebrados, né? professora, E a pomba e o gato como animais invertebrados. Eu já ouvi dizer, então, separado. Professora, eu já ouvi dizer que se você come coração de cobra, você consegue veneno na mão. Sei disso não. Comer coração de cobra consegue veneno. Você gosta de veneno. De cobra. Mas também qual jumento que vai comer coração de cobra? Bom, até aqui é 206. Vocês têm alguma dúvida? Não. Caraca, já são 12:30. É, 12:32. Professora, eu também ouvi dizer que se a pessoa come alguma coisa do morcego, ela fica com o dente do morcego.
Agora. Alguém puxa de aula, por favor? Com certeza. Ó, então, Acho que João na comeu cogumelo. 207 que a gente Até pra ver o Batman. página 207, ó. Comer Na cogumelo. 206, a gente viu a arrumação da natureza em 5 reinos diferentes. Na 207, ó, já tem um outro tipo de arrumação. A gente tem essa arrumação aqui em 3 reinos, tá? Em 3 domínios diferentes. Eubactérias, eucariotas e arqueobactérias, também pode ser arrumado dessa maneira. E a gente tem aqui embaixo um outro tipo de arrumação, que aí também está em domínios, ó, só que aí está em 2. O domínio dos eucariotas, que a gente vai aprender o que é isso, e o domínio dos procariotas. Então, na natureza, a gente tem seres, né, animais, eucariontes e temos procariontes. A gente vai estudar esses 2 conceitos, a diferença dos animais que são eucariontes, com relação às células. É com relação às células. Foi no ano passado, eu acho. É com relação ao quê? Às células. Ah, sim, a gente teve só uma introduçãozinha. É, isso mesmo. Então nós vamos relembrar esse ano, tá? Aí aqui, o que eles Você fizeram? até pediu pra gente não jogar o dever do caderno fora. Isso, porque esse ano complementa, né, alguns conceitos do ano passado, tá? Aí ele coloca aqui alguns reinos de novo pra gente, ó, o dos protozoários, o dos fungos, As plantas, animais das plantas, dos animais, e aqui os cromistas, eles misturam algumas algas, alguns fungos e alguns protozoários. Oi. Professora, Quem chamou? Ele tá falando pra caramba aqui, o microfone não tava indo. professora, Fala, Nathalie. meu pé tá dormente, que o sai tá doendo. Muda de posição. Troca de posição que ele vai melhorar. Professora, Eu tô nessa posição aqui desde que começou a aula, tô sacanagem, a coluna tá doendo. Imagina meu corpo. Minha coluna tá doendo. Quando começou a aula, eu tava na cama. Eu só vim pra cá. Professora, quando começou a aula, eu tava na cama. Só vim pra cadeira porque eu liguei a câmera. Obrigada pela dica, professora. Porque eu não aguento mais ficar sentada, gente. Porque quando a gente não tem esse fone aqui, a gente vai no quadro, a gente escreve, a gente vai até vocês, a gente anda um pouco, né? Aí movimenta um pouco o corpo. Eu já não aguento mais ficar sentada. A minha coluna tá doendo horrores. Professora, no final da aula, A minha também. Tá usada já. Professora, no final da aula, eu vou... Mas aí o pessoal de casa Professora, não na mesma vê. posição 27-20. Eu também. Professora, eu tô na mesma... Professora, Professora, eu troquei de posição. Tá falando toda na cama. Agora que quando eu liguei a câmera, que eu vim pra cá. Não é mole, não. Aí aqui no domínio dos procariotas, a gente tem o reino das bactérias. A gente vai ver, quando a gente chegar nesse reino das bactérias, que as bactérias elas podem ser encontradas em qualquer parte da natureza, tá? Elas estão presentes no ar, na água, no solo, tá? Em tudo quanto é lugar tem bactéria. Então, por isso que às vezes, quando a gente come alguma coisa, a gente sempre lava a mão antes, porque a gente coloca a mão num monte de coisa aqui, né? Aqui na sala, por exemplo, tem a mesa, tem o teclado, tem o mouse, tem o fone, a gente coloca a mão em tudo. Professora. Várias bactérias estão aqui, só que a gente não está conseguindo ver, mas elas estão aqui. Estão aqui no ar. No microscópio vai dar pra ver? Se colocar no microscópio aí, a gente consegue ver. Fala, Caio. Professora, tem como ver Covid? O Caio tá falando. Com certeza.
Professora? Professora, todo mundo aparecendo aí no... Exatamente. Câmera. Se eu ligar minha câmera, a professora vai abrir um olho do tamanho de não sei o que, porque eu fiz uma maquiagem artística aqui do nada. Isso aí. Então, Professora? Oi. Ô, Ana Carolina, você tá no grupo da escola? Como que, ó, o negócio é invisível, mas como a gente consegue vê-lo com o microscópio? Então, por Eu exemplo... tô sem WhatsApp, não tem como entrar no grupo, não. Gente, olha Impossível ver a olho nu. É impossível olhar a olho nu, mas se a gente pegar a amostra... No chat, que não, apareceu pra mim. Mariana, depois a boca, Mariana, tá atrapalhando a aula. Tá atrapalhando. Desgraça. Doida? Bom, vou só explicar isso para a gente finalizar. A gente não consegue ver a olho nu, mas se a gente pegar uma amostra de um material, a gente vai conseguir ver. Por exemplo, vou até parar aqui a apresentação para eu colocar em vocês aí. Professora? Por exemplo, eu pego um cotonete, tá? E passo ali na maçaneta da porta. Eu sei que ali tem bactéria demais, tá? Pego o cotonete e passo ali. Se eu pegar esse cotonete e colocar no microscópio, eu vou conseguir ver uma variedade enorme de bactérias ali. Tá? Então, eu tenho que coletar uma amostra para poder eu ver no microscópio. Vou dar outro exemplo. Na água tem bactéria. Se a gente beber uma água sem ser filtrada ou fervida, a gente vai ter bactéria ali. Como que eu observo essa bactéria da água? Eu vou pegar uma amostra da água, um copinho pequenininho com água, vou colocar no microscópio e vou analisar essa água. Ali, se tiver bactéria, no microscópio eu tenho como aumentar várias vezes e aí eu vou conseguir visualizar essas bactérias que são minúsculas. Mas o microscópio tem potência para isso. A gente aumenta, né, amplia a imagem dele e aí a gente consegue ver esses seres no microscópio. Ok? Mais alguma pergunta? Professora, eu posso compartilhar a tela para você ver o que eu estava te falando? Pode sim. Do asteroide? Pode sim.